Essa paraxá dá mais explicações sobre os korbanot, sacrifícios. Paraxá Vaikra nos ensina sobre 5 grupos de korbanot. Você se lembra? Eles são Olá, Michá, Shelamim, Hatat e Ashlam. A paraxá Tzav falará mais sobre cada um desses 5 grupos. Por exemplo, nós sabemos que os sacrifícios de Olá podem ser abatidos somente durante o dia. Agora Hashem ensinou a Moshe, se um corbão lá foi abatido durante o dia e seu sangue borifado antes do pôr do sol, os korbanim podem continuar queimando durante toda a noite. Os Kohanim podem continuar queimando durante toda a noite. Hashem acrescentou que os Kohanim tinham permissão de queimar partes do korban Shelamim à noite também, desde que ele tivesse sido abatido durante o dia. Da mesma forma, as gorduras de outros korbanot podiam ser queimadas durante toda a noite. Dessas leis, nós vemos que alguns Kohanim ficavam de serviço no Beit HaMikdash a noite inteira, e que outros Kohanim tinham que começar a avodar de manhã bem cedo, ao raiar do dia. Apesar da longa jornada, os Kohanim estavam sempre prontos e ávidos para realizar a avodá. Os Kohanim são ordenados a cumprir a mitzvah de recolher as cinzas do Mizbeach todos os dias. Hashem ordenou a Moshe, é uma mitzvah para um Kohen que a cada manhã ele suba ao Mizbeach e recolha parte das cinzas dos korbanot queimados com uma pá. Ele deve colocar as cinzas no chão, próximo à rampa do Mizbeach, sempre no mesmo lugar. Essa mitzvah é chamada de Terumat HaDeshen, recolher parte das cinzas. Nossos sábios contam que o milagre costumava acontecer com as cinzas. Depois que o Cohen as colocava no chão, o chão as engolia, e não sobrava nenhum vestígio delas. Por que Hashem ordenou que as cinzas fossem retiradas do Mizbeach todos os dias? Você pode pensar que o propósito dessa mitzvah era manter o Mizbeach limpo. Talvez essa seja uma das razões, mas de fato retirar uma pasada de cinzas não deixava o Mizbeach realmente limpo. Aliás, o Mizbeach era limpo de tempos em tempos. Sempre que a pilha de cinzas ficava muito alta, um Cohen levava toda ela para um lugar especial fora de Jerusalém. Nesse caso, qual era então o propósito da mitzvah diária de Terumat HaDeshen? Retirar uma pasada cheia de cinza do Mizbeach? Nós não sabemos o que Hashem tinha em mente ao nos dar essa mitzvah. No entanto, podemos aprender uma importante lição dela. Um Cohen poderia se sentir orgulhoso por ser especial. Entre todos os judeus, somente os Kohanim eram escolhidos por Hashem para fazer a avodá. E somente eles usavam Bignei Kehunah, roupas sagradas e bonitas, proibidas aos judeus comuns. A mitzvah de Terumat HaDeshen ensinava os Kohanim a serem humildes. A primeira avodá que eles tinham que realizar pela manhã era tirar as cinzas do Mizbeach e colocá-las no chão. Um Cohen poderia pensar que esta não era uma avodá apropriada para ele. Ele poderia querer ordenar a um não-Cohen fazer esse trabalho baixo. Mas Hashem ordenou que somente o Cohen fizesse essa avodá, e que fosse enquanto ele estivesse vestindo as Bignei Kehunah. Essa mitzvah ensinava ao Cohen que também ele era somente um servo de Hashem, e que Hashem, a quem todos nós devemos servir e honrar. E que é Hashem, a quem todos nós devemos servir e honrar. Nossos sábios explicam, a qual Cohen a mitzvah de Terumat HaDeshen era designada no Beit HaMikdash? Quem entre os Kohanim recebia a mitzvah de Terumat HaDeshen? A princípio, qualquer Cohen em serviço no Beit HaMikdash naquela manhã poderia declarar, eu quero fazer o Terumat HaDeshen. Quem dissesse isso primeiro recebia a mitzvah. Se diversos Kohanim afirmassem ao mesmo tempo que queriam fazer a mitzvah, eles corriam pela rampa até o Mizbeach. Quem chegasse primeiro ao topo da rampa ganhava o direito de realizar a mitzvah. Certa vez, no entanto, um triste acidente ocorreu. 2 Kohanim chegaram ao topo ao mesmo tempo. Um deles estava tão ávido por ganhar a mitzvah que empurrou o outro Cohen para fora da rampa. O homem caiu e quebrou a perna.
Os juízes do Sanhedrin compreenderam que as regras deveriam ser mudadas. Eles decidiram: como os Kohanim amam tanto essa avodá aparentemente tão humilde, a ponto de competirem por ela, de agora em diante ela será distribuída da mesma forma que as outras avodot favoritas no Beit HaMikdash, por meio de sorteio. O sorteio no Beit HaMikdash era realizado de uma maneira especial. Os Kohanim formavam um círculo. Cada Cohen erguia um dedo, e o Cohen responsável pelo sorteio escolhia um certo número. Por exemplo, 37. Então ele começava a contar os dedos levantados, começando por qualquer ponto no círculo, e seguindo a ordem. O Cohen cujo dedo fosse o 37 era escolhido para avodar. O Cohen escolhido para a avodá de Terumat Hadeshen vestia as Bignei Kehuná, pegava uma pequena pá de prata e subia no Misbeach. Ele enchia a pá com cinza e as colocava ao lado da rampa. Um fogo deveria sempre queimar no Misbeach. Hashem ordenou: o fogo no Misbeach nunca se extinguirá. Os Kohanim devem cuidar para que ele queime dia e noite, mesmo quando não houver nenhum corban sobre o Misbeach. Se um Cohen apagasse o fogo do Misbeach, ele cometia um haverá, pecado. O fogo no Misbeach sempre se mantinha aceso, mesmo no Shabat e mesmo quando Bnei Israel estavam viajando pelo deserto. Nossos sábios nos contam como os judeus abasteciam o Misbeach com madeira, mesmo em épocas perigosas. Antes de o segundo Beit HaMikdash ser destruído, o governo romano dominava Eretz Israel e emitia muitos decretos cruéis contra os judeus. Eis um dos decretos: nenhuma madeira pode ser trazida para o Beit HaMikdash para manter o fogo no Misbeach aceso. Para assegurar que nenhum judeu traria lenha para o Beit HaMikdash, os romanos colocavam guardas em todas as estradas que levavam a Jerusalém. Os guardas abriam a bagagem de todos os viajantes. Parecia impossível trazer madeira para o Beit HaMikdash, mas os judeus não podem ser freados quando se trata de cumprir Torá e Mitzvot, mesmo face a um grande perigo. Eles não permitiriam que os romanos acabassem com a avodá dos Korbanot. Uma família temente a Deus teve uma ideia. Eles juntaram uma quantidade de madeira muito bonita, de boa qualidade, e fizeram pequenas escadas com ela. Colocaram então as escadas sobre seus ombros e rapidamente saíram pela estrada em direção a Jerusalém. Parem, os guardas gritaram. Para que são essas escadas? Nós estamos a caminho de nosso viveiro, que fica numa árvore bem alta. Precisamos das escadas para chegar até os nossos pássaros. Os guardas não suspeitaram de nada e deixaram o grupo passar. Assim que os judeus chegaram no Beit HaMikdash, eles desmontaram as escadas e deram a madeira para os Kohanim colocarem no Misbeach. Os sábios elogiaram essa corajosa família. Eles ficaram conhecidos como os Bnei Salmai, quer dizer, a família escada. A palavra Salmai está relacionada à escada. Mais sobre a oferenda de Mirá. Uma oferenda de mirra é a mistura de farinha e azeite e uma especiaria chamada levoná, conforme explicado na Parashá Vaikra. Agora Hashem ensinou a Moshe mais leis sobre a oferenda de mirra. Eis algumas. Um cometz, punhado de cada oferenda de mirra, deve ser queimado no Misbeach. O restante é dividido entre os Kohanim. Hashem disse a Moshe: avisa aos Kohanim que eles podem comer o que restar da oferenda de mirra, somente no pátio do Misbeach, ou Beit HaMikdash, e em nenhum outro lugar fora dali. O Kohen Gadol deve oferecer sua própria mirra todos os dias. O Kohen Gadol devia oferecer uma mirra especial por si mesmo todos os dias em que servia no Beit HaMikdash. Ele dividia a massa dessa mirra em duas partes. Metade da massa ele queimava no Misbeach pela manhã e a outra metade ele queimava à tarde. Esse Corban Minhá diário ajudava o Cohen a direcionar seus pensamentos para Hashem e alcançar um nível maior de santidade. Ele então ficava merecedor de pedir a Hashem que perdoasse os pecados de todo Bnei Israel. Mais sobre os sacrifícios de Hatat e Asham. Um judeu deve oferecer um sacrifício de Hatat por cometer certas averot, como explicamos em Parashá Vaikra. Agora Hashem acrescentou: um Hatat pertence ao grupo de Korbanot mais sagrados, Kodshei Kodashim. Ele é abatido na parte da Azará que fica ao lado norte do Misbeach, no mesmo lugar que o sacrifício de Olá. Porque no mesmo lugar que o sacrifício de Olá, uma das razões é que dessa maneira Hashem livra o pecador da vergonha.
Se uma pessoa visse seu amigo oferecendo um corbã, ela não saberia se ele estava oferecendo um hatat por um pecado cometido ou um olá, que era um corbã voluntário. E assim o pecador não ficaria envergonhado de trazer um corbã por um pecado, porque quem o visse não saberia que tipo de sacrifício ele estava trazendo. Hashem também explicou a Moshe mais detalhes sobre o sacrifício de Ashlam. Ele ensinou quais partes deveriam ser queimadas no Misbeah. O Midrash nos conta: devemos ser cuidadosos para não envergonhar os outros. Como acabamos de explicar, Hashem ordenou que a pessoa que oferecesse uma oferenda de hatat, pecado, o fizesse no mesmo lugar da Olá, para que não ficasse óbvio que se tratava de um hatat. O pecador, então, não se sentiria envergonhado. Devemos aprender dos caminhos de Hashem a sempre agir de modo a fazer com que os outros se sintam bem. Essa história nos mostra como. Certa vez Hashem puniu o rei Shlomo, tirando de seu trono real e fazendo com que vagasse pelas ruas de Jerusalém como um mendigo. Um homem rico reconheceu o rei. Apesar das roupas esfarrapadas de Shlomo, ele lhe perguntou: Posso convidá-lo para jantar em minha casa, ó majestade? Shlomo aceitou e foi levado para o lindo salão do homem rico, e a ele foi servida uma deliciosa refeição, composta de carnes muito caras e outras comidas muito finas. Quando Shlomo estava prestes a começar a refeição, o homem rico começou a conversar com ele. Você se lembra? Ele perguntou a Shlomo, quando você convidava todos para uma refeição em seu palácio? Pensando em sua triste situação atual e comparando-a com a época em que tudo fora muito bom, Shlomo soltou um suspiro e baixou os seus talheres. O homem rico pareceu não perceber o quanto suas palavras entristeceram a Shlomo. Ele simplesmente continuou falando. Eu nunca me esquecerei da vez em que fui visitá-lo em Jerusalém, quando você julgava o povo. Ele disse. Durante toda a refeição, o homem rico continuou falando sobre a posição anterior que o rei Shlomo ocupava. Ele não percebeu que seu visitante perdera o apetite por causa de suas palavras impensadas. Shlomo apenas suspirava e chorava ao se lembrar da grandeza que havia perdido. No entanto, no final da refeição, Shlomo se levantou sem sequer ter tocado na comida. No outro dia, Shlomo estava andando pelas ruas de Jerusalém. Mais fazê-lo se sentir bem do que oferecer a ele um boi gordo, mas fazê-lo se sentir mal. O Shelamim oferecido para agradecer a Hashem por um milagre. Em Parashá Vaikra, a Torá explica que se um judeu deseja oferecer um Korban Shelamim, uma oferenda de paz a Hashem, ele deve fazê-lo. Partes do Shelamim podem ser comidas por quem trouxe o Korban e sua família. Essa paraxá acrescenta que se alguém passou por uma situação de perigo e Hashem miraculosamente o salvou, ele deve oferecer um sacrifício de Shelamim para agradecer a Hashem. Essa oferenda especial de Shelamim é chamada de Shalmei Todá. Existem 4 situações de perigo principais pelas quais a pessoa deve oferecer um Shalmei Todá. Número 1, se ela esteve seriamente doente e se recuperou. Número 2, se ela atravessou um deserto em segurança. Número 3, se ela retornou em segurança de viagem ao oceano. Número 4, se ela foi libertada da prisão. Se ela passou por outras situações de perigo e Hashem a salvou, ela também deve oferecer um Shalmei Todá. Como é oferecido um Shalmei Todá? A pessoa traz um boi, um cordeiro ou um bode para a Azará e ali o animal é abatido. O Cohen queima parte dele no Misbeach e dá aos Kohanim na parte que lhes cabe, e devolve o restante da carne para quem trouxe o sacrifício. O judeu que oferece o Shalmei Todá deve fazer 40 pães para o Beit HaMikdash junto com seu animal. 10 desses pães são hametz, massa levedada, e os outros 30 são matzot, pães não levedados, no entanto mais grossos que as matzot de hoje. O Cohen ergue partes do animal e 4 pães, e coloca sua mão sobre a mão do dono do corbã. Então ele agita a carne e os pães em todas as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, bem como para cima e para baixo. Esse ato de agitar é chamado de tenufá. O dono do corbã deve comer toda a carne e os 40 pães no dia em que o corbã foi oferecido ou durante a noite seguinte. É claro que ele e sua família não conseguem comer 40 pães em tão pouco tempo. Então o que ele faz? Ele convida seus parentes e amigos para a Seudá Rodá, a refeição de agradecimento.
para ajudá-lo a comer toda a comida. Isso é exatamente o que Hashem quer que ele faça. É por isso que Hashem ordenou que a pessoa oferecesse tantos pães, pois durante a refeição é claro que é perguntado quem trouxe o corban. Por que você trouxe esse Shalmei Todá para o Beit HaMikdash? Ele começará a contar sua história, com palavras como essas. Semana passada, eu atravessei um deserto apavorante e solitário. De repente, um lobo começou a uivar atrás de uma rocha, bem perto de mim. A ele se juntaram seus irmãos, um grupo inteiro de lobos famintos. Todos eles pareciam muito esfomeados e vieram em minha direção. Não fosse pelo imenso Hesed, bondade de Hashem, eu não estaria aqui hoje diante de vocês. Todos os ouvintes então se enchem de reverência perante a grande bondade e misericórdia de Hashem. Eles começam a louvá-lo pelos grandes milagres que ele faz para todos nós. Esse é o propósito de trazer um Shalmei Todá. Ele faz com que o dono da oferenda e todos que participam da refeição reflitam como Hashem cuida de nós e o louvem por isso. É proibido comer carne que sobrou de um corban depois de um determinado tempo. A Torá especifica quanto tempo tem o dono de um corban para comer a carne. Por exemplo, a carne de um Shalmei Todá deve ser comida no mesmo dia ou na noite seguinte. Outros corbanotes podem ser comidos por 2 dias, mas não mais que isso. Toda carne que sobrar depois do tempo determinado não pode ser comida nem pelo Cohen e nem pelo dono do corban. Ao invés disso, o dono do corban deve queimá-la. Essa carne que sobra é chamada de notar. Um Cohen não pode pensar em comer a carne de um corban fora do tempo e local determinados. Depois que um corban é abatido, ele só pode ser comido no dia em que foi oferecido, na noite seguinte e no dia seguinte até o anoitecer, nunca além disso. Enquanto realiza qualquer parte da avodá, o Cohen não pode pensar para si: eu comerei a carne desse corban em 3 dias a partir de hoje, além do limite de tempo permitido. Se o Cohen pensar dessa forma, Hashem não aceita o corban. O Cohen é chamado de pigul, que quer dizer detestável. Esse não é um corban kasher. Da mesma forma, alguns corbanotes têm permissão de serem comidos somente na Azará, pátio, ou somente dentro de Jerusalém. Portanto, o Cohen estava proibido de pensar para si: eu comerei esse corban fora da Azará, ou fora de Jerusalém. Se ele de fato tivesse esses pensamentos durante a avodá, o corban era pigul e não era aceito por Hashem. Era proibido comer desse corban. Hashem nos proíbe de comer sangue. Agora a Parashá nos fala sobre as leis que se aplicam não apenas na época do Beit HaMikdash, mas também nos dias de hoje. Hashem ordenou a Moshe: um judeu não pode comer sangue. Antes de um judeu comer um pedaço de carne ou frango, ele deve certificar de que se trata de um animal ou pássaro kasher. Mas isso não é suficiente. O animal ou pássaro deve ter sido abatido da maneira especial que Hashem ordenou a Moshe. Nossos sábios decretam que a carne ainda não pode ser comida até que o seu sangue tenha sido removido. Como se tira o sangue da carne ou frango? Basicamente, o processo é esse. A carne ou frango é mergulhada em água fria por meia hora. Então, ela é cuidadosamente salgada com sal grosso por todos os lados. O sal absorve o sangue. A carne que foi salgada permanece assim por cerca de uma hora em uma posição que permita que o sangue escorra, tal como sobre uma tábua inclinada. A carne é então lavada e pode ser cozida e comida. Qualquer sangue remanescente depois que ela ficou de molho e foi salgada, dessa forma pode ser comido. Você já viu alguma vez como uma galinha é salgada? Pergunte à sua mãe sobre isso. Ela sabe como se faz? Se não sabe, talvez ela possa levá-lo ao açougueiro para que você veja como isso é feito. Ou então perguntar a alguma vizinha ou amiga que faz sua própria salga se você pode assistir o processo. A Torá nos proíbe de comer apenas o sangue de carne de animais ou frango. Sangue de peixe pode ser comido. A Torá proíbe os judeus de comer o sebo do animal, chamada de releve. Um judeu pode comer uma galinha somente se ela for abatida e salgada de acordo com a halahá. No caso da carne de uma vaca, carneiro ou cabra, a Torá ordena outra lei. Certas partes gordurosas devem ser removidas antes que possamos comer a carne.
As partes gordurosas proibidas são chamadas de releve. Depois que o animal é abatido, um homem especialmente treinado, chamado de menaquer, tira as gorduras proibidas. Um menaquer deve estudar os dinim, leis, para saber qual gordura é releve. Ele deve cortar fora cuidadosamente até o último vestígio de releve. Se Hasve Shalom ele deixar ainda que um pedaço mínimo de releve na carne, o judeu que a consome comete um haverá, pecado. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu comesse releve por engano, ele tinha que oferecer um korban hatat. E se um judeu comesse releve de propósito, Hasve Shalom, Hashem o punia com caret, morte prematura e sem filhos. Assim, antes de um judeu comer um pedaço de carne, ele deve estar certo não apenas de que ela foi abatida de forma adequada, mas também que o releve foi removido por um menaquer temente a Deus, que passou em um teste para mostrar que ele sabe fazer o nikur, como remover o releve. Muito bem. O que aconteceu durante os dias de consagração do Mishkan? Hashem ordenou, antes que a Avodá, o serviço divino, possa começar no recém-construído Mishkan, esse deve ser consagrado por 8 dias. Esses 8 dias são chamados de Yemei HaMiluim. Em cada dia, Moshe ofereceu korbanot especiais para a consagração do Mishkan, e em cada dia ele preparou os Kohanim para sua Avodá. Hashem disse a Moshe, reúna todos os homens no pátio do Mishkan. Eu quero que eles vejam como os Kohanim estão se preparando para sua Avodá. Havia 2 razões porque Hashem queria que todos os judeus vissem como Moshe preparava os Kohanim para o serviço sagrado. Número 1. Hashem queria que todo o povo compreendesse que os Kohanim são especiais. Eles então honrariam os Kohanim. Número 2. Hashem queria que cada judeu soubesse claramente que fora Hashem quem escolhera Aharon e seus filhos para servirem no Mishkan. Ninguém jamais deveria pensar, Haz Shalom, que havia sido Moshe que, por vontade própria, havia nomeado seu irmão Aharon e os filhos dele para essa posição elevada. No entanto, mais tarde, Korah argumentou que Aharon não havia sido escolhido por Hashem. Hashem realizou um milagre especial para que todos os judeus pudessem ver com seus próprios olhos o que foi feito para Aharon e outros Kohanim. Hashem fez com que no pátio do Mishka coubesse 600.000 homens. É claro que o pátio era muito pequeno para abrigar um número tão grande de judeus. No entanto, ele miraculosamente se expandiu para que coubessem todos eles. O Midrash explica: Hashem pode colocar pessoas em um espaço que parece pequeno demais para contê-las. Hashem ordenou a Moshe: reúna todos os judeus. Onde? Perguntou Moshe. No pátio do Mishka, na entrada do Roel Moed. Hashem respondeu: mas há 600.000 homens de 20 anos e mais 600.000 rapazes mais jovens. Objetou Moshe: não cabem todos eles lá. Não se preocupe com isso, Hashem respondeu a Moshe: eu consigo colocar todos ali. Da mesma forma, quando Hashem desceu no Har Sinai, em Matan Torá, para falar com Bnei Israel, ele tinha consigo 22.000 carruagens de anjos. Embora o Har Sinai fosse muito pequeno para comportar todos eles, Hashem realizou um milagre e todos eles couberam na montanha. Novamente no futuro, Hashem realizará um milagre semelhante. Ele reviverá todos os tzadikim que já viveram antes, desde Adão. Ele os levará para a era de Israel, mas haverá espaço suficiente para tanta gente? Hashem expandirá a terra de modo que cada pessoa tenha bastante espaço. Todos os judeus viram Moshe preparar o Aharon para sua nova tarefa como Cohen Gadol da seguinte maneira. Aharon emergiu em um mikve para se purificar. Então Moshe levou Aharon até o quior e lavou suas mãos e pés. O povo viu como Moshe vestiu Aharon com roupas esplêndidas, a túnica longa, o cinto, o manto, o efode, o avental e o seu cinto. Moshe prendeu o roshen, o peitoral, no topo do efode, colocou o turbante na cabeça de Aharon e fixou o tzitz, a faixa da cabeça, em sua testa. Finalmente Moshe trouxe o Shemen Hamashia, o azeite de unção. Ele espalhou um pouco desse óleo no Mishkan e em seus utensílios para torná-los sagrados. Também aspergiu um pouco de azeite 7 vezes sobre o grande misber no pátio. Então ele colocou mais azeite na testa de Aharon. Depois disso, Moshe lavou e vestiu os filhos de Aharon diante de todo o povo.
Em cada um dos primeiros 7 dias de dedicação, Moshe precisou montar e desmontar o Mishkan. E cada dia ele oferecia corbanotes especiais que Hashem havia ordenado para a dedicação do Mishkan. Número 1. Uma oferenda de Hatat, pecado. Aharão e seus filhos colocavam suas mãos sobre a oferenda e recitavam vidu. Número 2. Uma oferenda de Olá. Novamente Aharão e seus filhos colocavam suas mãos sobre ela e recitavam o vidu. Número 3. Uma oferenda de Shelamim. Aharão e seus filhos colocavam suas mãos sobre ela. Esse corbã expressava seu agradecimento a Hashem por ele tê-los escolhido para avodar. Com relação a esse sacrifício, Hashem deu a Moshe uma ordem especial. Pegue um pouco desse sangue e coloque-o na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito de cada corbã. Moshe queimava aquelas partes dos corbanotes que deveriam ser queimadas. Então ele pegava um pouco da carne e um pouco dos pães e colocava suas mãos sobre as de Aharon. Ele agitava a carne e os pães nas 4 direções e para cima e para baixo, tefuná. Moshe também agitava a carne e os pães junto com os filhos de Aharon. Então vinha o ato final. Moshe salpicava um pouco de Shemer Hamashia, azeite de unção, e sangue em Aharon e seus filhos. Esse ato tornava Aharon e seus filhos prontos para avodar. Hashem ordenou que Moshe repetisse exatamente esse mesmo procedimento em cada um dos 7 dias. Vestir os Kohanim, oferecer corbanote e ungir os Kohanim. Aharon e seus filhos observavam atentamente Moshe realizar cada parte da avodá. Foi assim que aprenderam o que eles mesmos deveriam fazer. Hashem ordenou: no 8º dia Moshe continuará a oferecer os corbanotes diários. No entanto, corbanotes especiais para esse dia serão oferecidos por Aharon e seus filhos pela primeira vez. Nesse dia eu mandarei um fogo dos céus para queimar os corbanotes. Isso mostrará a vocês que a minha Shekinah desceu para repousar no Mishkan. Todos os judeus esperaram ansiosos pelo 8º dia dos dias de consagração.